Aqui, vamos lá então. Vocês lembram que entre os artistas muito destacados do Renascimento, nós temos a figura do Leonardo da Vinci, que é uma figura mais popular, mais conhecida, falamos um pouquinho dele na aula passada, e nós temos também o Michelangelo, que foi um personagem muito marcante nesse período. Então, eu vou mostrar um pedacinho de um documentário italiano para vocês. Está em italiano, todo mundo entende italiano aqui, né? Tranquilo? Mas, para quem não entender, tem legenda, tá? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho da figura dele. E non si meraviglia alcuno che io abbia qui descritto la vita di Michelangelo, vivendo egli ancora. Perché non troveranno mai la morte le immortali opere sue, la quale fama, finché dura il mondo, vivrà sempre nelle bocche degli uomini e nelle penne degli scrittori. Malgrado l'invidia e a dispetto della morte. Ho avuto tutta una vita per capire che la pietra non va piegata al volere dell'uomo. Ma va spogliata di tutto ciò che la opprime. La pietra resiste. Si ribella, spesso respinge. A volte asseconda, come la vita. Giorgio Vasari, nato ad Arezzo nel 1511, pittore, architetto e scrittore d'arte. Primo fra tutti, non mi sono accontentato di narrare semplicemente ciò che è accaduto nelle vite dei più eccellenti pittori, scultori, architetti italiani da Cimabue fino al mio tempo. Ho rivendicato il diritto di giudicare, scegliendo il meglio dal buono e l'ottimo dal migliore. Ho notato i modi, le arie, le maniere, i tratti e le fantasie degli artisti e ho investigato le cause e le radici dell'evoluzione di tutte le arti. La più grande delle infinite felicità per cui lodo Dio è la fortuna di avere conosciuto Michelangelo Buonarroti, fiorentino, d'essergli stato familiare e amico. Per questo ho potuto scrivere di lui molte cose, tutte vere. Nasceva il 6 di marzo dell'anno 1475. Fin da fanciullo disegnava per le carte, per i muri. Per questo suo padre Lodovico
lo mandò a bottega dal maestro Domenico Ghirlandaio affinché apprendesse la mirabile e valente arte della pittura. Presto il Ghirlandaio si rese conto di quel talento fuori dall'ordinario, nonostante la tenera età, tanto che un giorno disse: costui ne sa più di me. E Michelangelo aveva solo 13 anni. E così il Ghirlandaio lo affidò alle cure di Bertoldo, discepolo del grande Donatello, presso i giardini di San Marco, dove Lorenzo de' Medici aveva dato vita a una scuola di giovani pittori e scultori di talento. Aspiravo a un'arte più eroica della pittura. Mi piaceva sporcarmi le mani. Quando ero piccolo ero stato mandato a Bali da una famiglia di scalpellini. Insieme al latte, quella polvere di marmo mi aveva nutrito. E quando Lorenzo il Magnifico mi volle con sé e mi mise alla prova con la pietra, seppi mostrargli chi ero. Come mi disse il Magnifico, dovresti pur sapere che i vecchi non hanno mai tutti i denti e sempre qualcuno ne manca loro. Ed io non ci pensai 2 volte a compiacerlo. Resi quel fauno vecchio e sdentato. Forse apprezzò il mio coraggio, prima ancora che quella testa scolpita. Venni accolto a Palazzo Medici, dove incontrai i più grandi pensatori del mio tempo, che mi diedero fiducia e indirizzi per le opere a venire. Mi misi subito alla prova con una Madonna con bambino, imitando la tecnica di Donatello. Incisa con la tecnica dello stiacciato di Donatello, la Madonna della Scala, conservata in casa Buonarroti a Firenze, è la prima opera nota di Michelangelo. Un bassissimo rilievo, grande poco più di una pagina di un quotidiano, in cui lo scalpello graffia appena la superficie della pietra, creando volumi impercettibili e meravigliosi effetti di spazialità. Assorta e imperturbabile come una dea classica, la Vergine è avvolta in un morbido panno frusciante, mentre il bambino, di spalle, sebbene abbandonato nel grembo materno, rivela l'energia di un Ercole a riposo. Lo spericolato scorcio prospettico della simbolica scala convive con la presenza del semplice cubo di marmo su cui poggia il gruppo sacro, un perfetto solido tridimensionale, segno precocissimo di quella passione per la pura materia che caratterizzerà tutta l'arte di Michelangelo. Ok, pessoal. Essa é só uma amostrazinha. Eu queria que vocês percebessem do trabalho do Michelangelo. Se alguém tiver interesse em terminar, esse documentário ele está disponível no YouTube, ele tem 1h32 de duração, chama-se Michelangelo Infinito. Então fica aí a dica para vocês. Quem quiser conhecer um pouquinho melhor essa figura, ver um pouco das obras, mas não só pela obra dele, mas a questão das técnicas de trabalho, a gente falou sobre isso
na aula passada, que o artista tinha que construir, na maioria das vezes, os seus próprios instrumentos de trabalho. Se ele precisava de um pincel, ele tinha que arrumar os pelos lá de animal e ele próprio fazer o seu pincel com crina de cavalo, com pelo de porco, alguma coisa assim. Se ele precisasse de tinta, ele tinha que misturar os elementos lá, seiva de plantas, sangue, terra, até ele conseguir chegar na tonalidade que ele pretendia. Então, nesse sentido, o documentário é muito interessante, porque ele vai mostrando esse processo de criação, de evolução, não apenas das obras, mas também do contexto, do cotidiano em que eles viviam. Para a gente formalizar isso assim, de uma maneira mais objetiva, eu preparei também um documentário que não é específico de um personagem. Ele é sobre o período em si, sobre essa fase que nós estamos estudando, né, o período renascentista, e a maneira como isso vai acabar sendo marcante para a sociedade, para todos os personagens que nós estamos trabalhando. Então, só um segundinho para que eu disponibilize ele aqui para vocês, mas exatamente essa ideia do Renascimento como uma fase muito marcante na história da humanidade, trazendo aí esses vários personagens, né, essas figuras que foram marcantes para nós nesse período. A gente já viu um pouquinho disso quando começou a trabalhar lá os tempos modernos. Eu mostrei um pedaço desse documentário para vocês e eu vou finalizar ele hoje, então, falando sobre essa questão aqui do... Só um segundinho aqui. Voltando, calma aí. Estou brigando com o meu projetor aqui. Só um segundinho. Aula de número 16. Bons estudos. Por exemplo, neste quadro, Parou aqui, ó. aqui dá para ver uma marca do humanismo. O tema da pintura faz parte da mitologia dos antigos gregos e romanos. O uso do nu também era uma novidade para a época. Pintar figuras nuas tinha a ver com um estudo científico do corpo humano. Essa sensação de profundidade que a gente tem quando olha os quadros do Renascimento também tem a ver com a ciência. Para criar esse efeito, os pintores usavam a geometria. Essa mistura de arte e ciência define bem o espírito do Renascimento. Mas para entender bem o que isso significa, a melhor coisa é pegar um exemplo concreto. Você já deve ter ouvido falar em Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci é considerado a expressão máxima do Renascimento. Além de pintor, Da Vinci era mecânico, anatomista, escultor, escritor e até mesmo projetista militar. Da Vinci trabalhou em várias cidades da Europa, inclusive como arquiteto. Veneza, Itália. Querida Paola, hoje eu conheci a famosa Praça de São Marco em Veneza. É linda. Você sabia que quem projetou essa praça foi o Leonardo da Vinci na época do Renascimento? Vendo coisas como essa praça feita por Da Vinci, fico imaginando como deve ter sido interessante essa época do Renascimento. E olha que não foi só no campo das artes que o Renascimento trouxe mudanças importantes. A ciência também avançou muito. Os primeiros óculos, o microscópio, o telescópio também surgiram nessa época. Foi nessa mesma época que um homem chamado Copérnico elaborou sua teoria de que a Terra era uma esfera.
Outro homem importante desse período foi Galileu Galilei. Ele dizia que o cientista deve sempre comprovar na prática as suas ideias. Galileu foi perseguido pela Inquisição Católica por causa de uma teoria que hoje a gente sabe que é verdadeira. Galileu dizia que a Terra girava em torno do Sol, numa época em que todo mundo ainda achava que o Sol girava em torno da Terra. Nessa época, 3 grandes coisas revolucionaram a vida na Europa: a imprensa, a bússola e a pólvora. Meu Deus, socorro! Que bruxaria é essa? Não é bruxaria não, amor. Isso aqui chama-se pólvora. Isso pra mim é coisa do demônio. Não, isso é coisa que os árabes já estão usando há muito tempo nas guerras e que agora os nossos guerreiros começaram a usar também. Você só traz porcaria pra dentro de casa. Ah, porcaria. Pois então, dá uma olhada nisso aqui. Que é isso? Ah, é outra coisa dos árabes, aposto. Acertou em cheio. Ah, eu sabia. Mas você sabe para que serve a bússola? Serve... Eu não tenho a menor ideia. Serve pra gente se orientar. Saber onde é o norte, o sul, o leste, o oeste. Mas é pra isso que existem as estrelas, seu bobo. Mas com a bússola, a gente não precisa mais das estrelas para se orientar. Os navegantes já estão usando a bússola, meu amor. Isso é o progresso. E o que é isso? É o progresso também? Ah, isso é um grande progresso. Isso é uma grande invenção de Gutenberg. Quem? Ah, esse é o tal do Gutenberg. Agora, o que foi que ele inventou mesmo, hein, Vicente? Olha, o papel já existia naquela época. Claro que já existia. O que não existia na Europa nessa época era a imprensa. No Oriente, a imprensa já era conhecida, mas no Ocidente foi o Gutenberg que inventou. Em 1450, ele inventou a imprensa de caracteres móveis, feitos de metal. Mas por que isso foi tão importante, Vicente? Por quê, Gil? Porque esse invento fez com que a impressão de livros ficasse muito mais barata. E por isso mesmo, mais e mais pessoas começaram a ter acesso às publicações. E depois tem outra, né, Gil? A gente sabe que quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, né? Olha, pensando bem, viu, Vicente? A invenção da imprensa deve ter ajudado muito o desenvolvimento daquela época, viu? Ah, sem dúvida. Realmente, renascimento rima e combina com desenvolvimento. Porque junto com a revolução artística, cultural e científica do Renascimento, a Europa teve um tremendo crescimento econômico. Esse desenvolvimento aconteceu principalmente nos Países Baixos e na Inglaterra. A atividade artesanal e a manufatura de tecidos deram um grande impulso para esse desenvolvimento econômico. A mineração também se desenvolveu com a utilização de inventos mecânicos. Os primeiros altos fornos foram instalados em diversos locais da Europa. A descoberta de minas de ouro e prata na Europa Central e na América foi decisiva para o desenvolvimento comercial dos séculos seguintes. Com mais dinheiro circulando e com o lucro do intenso comércio entre os povos, a Europa acabou gerando riquezas que deram origem ao capitalismo comercial. Mas toda essa riqueza gerou também pobreza. Os preços subiram e os mais pobres levaram a pior. Era comum os pobres se revoltarem contra a miséria e a fome. Mas isso já é uma outra história. Por enquanto, a gente fica com a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o período conhecido como Idade Moderna foi uma época de grandes transformações na Europa. O aumento do comércio e os descobrimentos foram muito importantes para essas transformações. Esse período também entrou para a história como uma época de importantes renovações no campo das ideias, nas artes e na cultura. Esse movimento de renovação foi chamado de Renascimento. A ciência também progrediu na Idade Moderna. Surgiram novas teorias sobre a Terra e o universo. Descobertas e invenções, como a pólvora, a bússola e a imprensa, foram importantes para o desenvolvimento da sociedade europeia. Finalmente, você viu que o aumento da circulação de moeda e os lucros do comércio fizeram com que a Europa tivesse um enorme crescimento econômico. Agora que você já tem uma ideia do que foi o Renascimento, abra o seu livro de história e comece a estudar. Você vai descobrir que tem ainda muito mais coisas para você aprender sobre essa época. Até a próxima! Então, pessoal, nós vimos aí
que todo esse processo de transformações, ele acaba sendo significativo para que a gente possa entender de uma maneira mais direta, mais objetiva, tudo o que estava ocorrendo nessa fase que a gente chama de renascimento. Então, em primeiro lugar, destaca-se muito essa parte do renascimento artístico. Por quê? Porque ela é a parte mais visível, é a parte mais marcante desse período. Mas, por outro lado, nós sabemos que, junto com essa questão artística, essa questão do grande número de pintores, de escultores, os escritores também, perguntinhas assim bem objetivas. Alguém já leu alguma obra como, por exemplo, O Príncipe, do Nicolau Maquiavel? Não? Mas é um processo de construção dessa obra nesse período. Ou ainda as obras do Francesco Petrarca, do Boccaccio, além das que nós já citamos anteriormente, né? Questão relacionada aí às obras do Shakespeare, as obras do Miguel de Cervantes e assim por diante. Então, tudo isso está diretamente relacionado a esse processo que nós já tínhamos trabalhado anteriormente, que era a questão principalmente destacando os pintores, os escultores e os escritores. De uma maneira geral, hoje nós falamos um pouquinho também sobre aquela outra característica do Renascimento, que é aquela relacionada à ciência. Então, o finalzinho do documentário, ele nos trouxe também esse aspecto aí, que é a questão científica. E essa é que nós vamos trabalhar para complementar nosso conteúdo a partir da página 18. Então, se vocês tiverem o seu material, a gente pode dar uma olhadinha nisso. Se não tiverem, a gente com certeza, quando retornar aí na outra semana, vamos ter essa paradinha aí no meio do caminho de uma semana, e depois nós vamos fechar essa questão do Renascimento, fazendo as atividades aí, analisando um pouquinho de tudo isso que os pensadores, os investigadores, digamos assim, do período renascentista trouxeram. Por quê? Porque juntamente com a mudança de perspectiva do chamado teocentrismo para o antropocentrismo, nós também ganhamos aí nesse período uma outra área de conhecimento, que é exatamente a ciência. E um dos grandes difusores da ciência vem a ser o processo de impressão mecânica, né? Então, de brincadeira, né, nós vimos ali no documentário um pouquinho dessa história do Gutenberg, e é exatamente essa inovação com os tipos móveis que vai possibilitar uma nova visão de mundo, um conhecimento um pouquinho mais elaborado do mundo nesse período, certo? Então, essas seriam algumas das características que nós temos aí. Dentre os avanços científicos, um dos mais marcantes do período é exatamente a ruptura entre o chamado geocentrismo e a consolidação da ideia do heliocentrismo, né? Nós temos a mudança no campo humano com a questão relacionada aí o pensamento antropocêntrico e o teocêntrico. E no campo da ciência, a substituição do geocentrismo, da Terra como centro de tudo, pelo heliocentrismo, a questão de que tudo gira em torno do Sol. Ok? Então, para a gente finalizar e preparar nosso espírito aí para a semana de folga, eu vou deixar mais uns minutinhos para vocês ouvirem uma música junina. Curtam bem essas músicas e daqui a pouquinho a gente encerra. Voltamos a conversar lá na próxima semana, né? Passamos aí, voltamos só dia 27, quando a gente
retoma com essa questão. Então, tenham uma semana de descanso, aproveitem bem, relaxem, e a gente retorna no dia 27, conversando sobre isso, vendo aí tudo que a gente tinha deixado encaminhado. E até lá eu corrijo as provas de vocês, também vou deixar tudo postado na plataforma, mas isso para outra semana. Não tenho muita pressa, que eu também vou aproveitar minha semana. Beleza, pessoal? Um bom descanso para vocês, curtam a música e a gente volta a conversar dia 27. Até! Que sorrindo estava a lhe esperar. Vi mulheres santas vestidas de Maria, que no sol forte todo dia iam pra roça trabalhar. Vi o romance do sol e da lua, o sol declamando pra deusa nua todo o seu amor. Caboclo tocando um suave violão e uma sanfona toda hora, animando o meu sertão, 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 animando. Tem no Magalu. Pra se exercitar, tem no Magalu. Me dera a sua mão, vamos pra fogueira. E nessa brincadeira acender a chama da nossa paixão. Vai ser alegria até amanhecer o dia. Chuvinha e balão ganha seu coração, é tudo que eu queria. Taquei a faca no tronco da bananeira, pra ter você eu pulei tanta fogueira. Bacia d'água eu gostei da brincadeira, meu amor, meu amor. Taquei a faca no tronco da bananeira, pra ter você eu pulei tanta fogueira. Bacia d'água eu gostei da brincadeira. Santo Antônio me ajudou. Me dê a sua mão, vamos pra fogueira. E nessa brincadeira acender a chama da nossa paixão. Vai ser alegria até amanhecer o dia. Chuvinha e balão ganha seu coração, é tudo que eu queria. Taquei a faca no tronco da bananeira, pra ter você eu pulei tanta fogueira. Bacia d'água eu gostei da brincadeira, meu amor, meu amor. Taquei a faca no tronco da bananeira, pra ter você eu pulei tanta fogueira. Bacia d'água eu gostei da brincadeira. Santo Antônio me ajudou. Me dê a sua mão, vamos pra fogueira. E nessa brincadeira acender a chama da nossa paixão. Vai ser alegria até amanhecer o dia. Chuvinha e balão ganha seu coração, é tudo que eu queria. Taquei a faca no tronco da bananeira, pra ter você eu pulei tanta fogueira. Bacia d'água eu gostei da brincadeira, meu amor, meu amor. Taquei a faca no tronco da bananeira,
Beleza, pessoal? Ficamos por aqui, então. Aproveite sua folga e a gente conversa no dia 27.